Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Hoje, para quem não me conhece, eu sou a Luciane Balma, a maioria me chama de Lu. Lu Balma, sou esposa do pastor Jay, pastor dessa igreja. E a minha família, eu não sei onde ela está. Ela está aqui em algum lugar, mas meu marido está aqui. Para quem não conhece, Jay, você pode ficar de pé, por favor? Esse é o Jay, meu marido. Acho que eu vou precisar de você, querido. Ai, uma mulher precisa sempre do marido. Não consigo aqui. Os filhos mudam a senha do... Jay, vê aqui se você consegue abrir para mim. O que seria de mim sem você, meu amor? Mas eu estou muito feliz hoje. E se a gente parar para pensar, a gente está começando um semestre novo. Para quem mora nos Estados Unidos sabe que o ano letivo, ele está começando agora para a gente, né? Depois de 3 meses com essas crianças todas em casa. Quem é que está feliz, gente? Todo mundo feliz de ter a criançada, né, de volta. E aí eu queria falar para vocês um pouquinho do que, antes da nossa convidada tão especial que vai estar falando nessa noite, eu estou com o coração muito grato de ter Helena aqui, e a gente combinou essa data tanto tempo atrás, e tanta coisa aconteceu de lá para cá. E assim, não existia esse livro que eu estou lançando hoje também, mas o Senhor, Ele já orquestrou tudo. Porque enquanto a gente pensa que as coisas estão acontecendo e que podem ser coincidência ou podem ser muito simples, o Senhor, Ele está escrevendo uma história. Então, assim, sou muito grata pela presença de vocês. Quero honrar, né? Me sinto muito honrada de ter esse casal que foi uma inspiração de maturidade na minha vida. E eu tenho certeza que se eu perguntar aqui, gente, quem já foi abençoado? Eu acho que todo mundo, levanta a mão, quem já foi abençoado pela vida da Helena. Todas nós temos uma história. Você faz parte um pouquinho da gente, né? Então, porque a gente pensa que o que a gente às vezes fala, ensina, foi dito, mas aquilo pode impactar uma vida, não é verdade? E hoje eu quero falar com vocês, eu vou falar mais curtinho, meu tempo aqui são 25 minutos que eu vou estar com vocês, que eu quero deixar o maior tempo para a nossa convidada. Mas eu quero falar um pouquinho também sobre maturidade, né, com vocês. E eu fico pensando, né, quando eu penso numa mulher madura, quando eu penso em maturidade, eu tenho algumas ideias, e eu tenho certeza que cada uma de vocês vai ter também. Pergunta aí para a irmã do lado, o que é maturidade para você? Pergunta aí para ela. Ouve a resposta, gente. Eu tenho certeza, se eu estivesse aí ouvindo o que cada uma falou, eu tenho certeza que algumas de vocês talvez tenham dito assim, a maturidade ela vem com a idade. Outras vão dizer, não, Lu, maturidade, ela vem para aquela mulher que tem controle emocional. Né? Então, assim, a verdade é que cada uma temos uma opinião sobre isso. E quando eu penso numa mulher madura, eu penso que... Porque, assim, ninguém quer escolher uma pessoa para nos aconselhar que seja matura, certo? Se vocês hoje quisessem receber um conselho, eu tenho certeza que vocês gostariam de ter uma mulher madura para que possam aconselhar cada uma de vocês. E eu lembro, eu já contei isso algumas vezes para vocês, talvez alguém esteja nos visitando hoje. Eu não perguntei isso. Tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez? Deixa eu ver aqui. Tem um grupinho aqui. Tem bastante gente. Meninas, fiquem de pé quem está nos visitando pela primeira vez, que é a Casa da Luz. Eu não estou enxergando direito. Abraça aí, gente. Abraça. Mostra que a gente é brasileiro. Mostra aí que nós somos brasileiros e que, para que essas mulheres possam se sentir muito, muito amadas na nossa igreja. Sejam bem-vindas. Mas, assim, quando eu penso em maturidade, eu lembro da ocasião, vocês que não me conhecem,
eu quero contar essa história assim bem rapidinho. Eu perdi 4 bebês consecutivos. E foi uma dor muito grande naquela época. E eu percebi que nem todo mundo vinha me acolher. Eu percebi frases do tipo, mas nem era um bebê. Mas se você é crente, e ainda mais esposa de pastor, liderando mulher, você tem que ser forte. Por que está chorando? E eu vi frases desse jeito, até quando eu perdi o meu 4º bebê. Quando eu perdi o 4º bebê, eu já estava preparada para o que eu esperava das pessoas. E o Jay estava aqui, a gente morava ainda no Brasil, eu estava aqui, ele estava no Texas, numa conferência, e uma amiga, até americana, ela falou, vamos caminhar, ela soube do que tinha acontecido, ela falou, vamos caminhar na praia? Aí eu falei, vamos. E aí a gente foi caminhar na praia, e ela falou assim, seu marido está voltando? E eu falei, não, porque afinal de contas, não tem nada porque ele possa me ajudar. O bebê já está perdido. Sabe aquela cascadura assim? Sabe por quê? Porque eu estava preparada, porque as pessoas me falavam sempre isso. Então, eu dei a resposta que eu esperava que ela queria ouvir. E ela disse assim, não, querida, hoje não é dia disso. Seu marido, o lugar dele é do seu lado. E hoje é dia de a gente chorar juntas. Você sabe quando você se sente acolhida por alguém? Sabe quando você se sente segura? O nome dessa amiga era Beth. E ela foi aquela mão, sabe, que te falta? E mulheres assim, que podem ser um porto seguro para a gente, é tão difícil encontrar. E quando a gente encontra esse tipo de mulher, gente, isso realmente é um tesouro. E naquele momento, eu me senti tão segura e eu pude chorar a minha dor. E ela falou, não é um momento qualquer. E eu percebi que mulheres assim, era o que eu gostaria de ser. Ela era mais velha do que eu. Então, eu fui percebendo que essa maturidade, a gente não recebe isso assim, ó. A gente, às vezes, não vai ouvir as mesmas coisas. Vocês já viram, gente, mulheres de 40 anos que estão agindo como adolescentes? Então, na hora... Nossa, gente! Levei até um susto aqui. Oi, querido, eu estou enrolando aqui para você me dar aqui a pregação. Não, estou brincando. Então, quando eu perguntei para vocês se a idade ela poderia influenciar, né, a nossa maturidade, a verdade é que o certo seria a gente dizer que sim, mas não necessariamente, porque nós temos mulheres com 50 anos que ainda continuam vivendo os mesmos erros e a mesma imaturidade, e nós temos mulheres de 20 anos que realmente são maduras. E a verdade, gente, é que todas nós queremos ser maduras. Ninguém chega e fala assim, não, eu vou lá na igreja hoje da First para aprender como destruir o meu casamento. Ninguém se matricula num curso para falar, eu quero saber os 10 passos para ser ansiosa. Vou comprar esse livro hoje para saber como distanciar meus filhos de casa. Ninguém faz isso. Mas por que mesmo tendo boas intenções, a gente continua procrastinando? Porque mesmo tendo, assim, dizendo, eu vou ler a Bíblia todo dia, por que a gente não lê? Por que a gente não ora? Porque somos ousados de acordar e não falar com o Criador? Porque caímos nos mesmos erros. E eu queria que vocês me respondessem uma pergunta muito profunda. Lu, eu fiz essa pergunta lá em Manaus, né? Muito profunda. Prestem atenção. Quem aqui escovou os dentes hoje? E aí, gente, quem escovou os dentes hoje? Uau! Só um parênteses, tá? Que eu vou fazer aqui. Nós, brasileiros, somos os melhores. Vocês que moram aqui, em escovar os dentes, não é verdade? E deixa eu falar para vocês. Quando foi exatamente o dia e a hora que vocês aprenderam a escovar os dentes? Vocês lembram? Alguém sabe me dizer? Quando foi que você, Rose, aprendeu a dizer obrigada quando eu te dou um presente? Lembra? Quando foi que vocês aprenderam a usar os talheres à mesa? Alguém lembra aqui? A verdade é que esses ensinamentos, eles foram feitos, repetidos pelos nossos pais, tantas vezes, que hoje fazemos o quê? De forma automática. Não é verdade?
E deixa eu falar uma coisa para vocês. As maiores mudanças da nossa vida, elas não acontecem nos momentos grandiosos, nas grandes decisões, no extraordinário. Elas acontecem no ordinário de todos os dias. E há muitas coisas das quais você e eu nos orgulhamos ou não, elas foram aprendidas e repetidas ao longo da nossa vida. E é disso que eu quero falar com você. E eu não sei se o Carson pode mostrar aqui o tema de setembro, Carson. Você pode mostrar para a gente, por favor? Eu queria mostrar o que vai acontecer. Vocês participaram ano passado, vocês lembram que a gente participou do Você Nasceu para Gerar? E foi uma benção. A gente aprendeu o livro de Ruth, lembra? Foi de uma forma expositiva, capítulo por capítulo, por 4 semanas. Aí o que eu achei? Estamos abafando no livro de Ruth. Podemos ir para outro livro, acabou. Acontece, gente, que Deus falou tantas coisas novas depois daquele encontro ao meu coração, que quase seria injusto eu passar esse ano e não dividir. Depois daquele nosso encontro, nasceu esse livro, no mês de março desse ano. Tanta coisa aconteceu. Então, nos dias 14, 21 e 28 de setembro, a gente vai continuar o Você Nasceu para Gerar. Só que a gente vai falar dentro da maturidade. E é isso que eu quero falar com vocês. De uma maneira muito rápida, meninas. Se vocês quiserem anotar, eu quero mostrar por que essa história de Ruth, ela traz tanta profundidade na maturidade para a gente. Eu não vou ler o capítulo 1 de Ruth, mas eu queria trazer um pouquinho da história, porque eu vi que tem visitantes. Talvez você tenha esquecido, talvez você não tenha participado aqui comigo. E eu quero lembrar você a história. Existia um homem chamado Elimeleque. Ele morava em Belém de Judá. Ele era casado com Noemi, tinha seus filhos, e aconteceu o seguinte: naquela época houve fome em Belém. E aí o que Elimeleque fez? Ele resolve mudar de Belém de Judá para Moabe. E ele muda para lá. A Bíblia é clara e diz uma coisa muito interessante, que ele ficaria ali por um tempo. Então, o planejamento dele era sair dali e ficar por um tempo. Ocorre que, quando há fome em algum lugar, diante da antiga aliança, normalmente, o que Deus queria? Ele queria chamar a atenção do povo para o arrependimento. Quando havia guerra, quando havia fome, mas Elimeleque, ele decide fugir. Então, dentro desses pontos aqui que eu vou trazer para vocês, a gente vai caminhar por essa história. Porque eu quero dizer para vocês 4 pontos. Maturidade, ela exige obediência. Maturidade exige fidelidade. Maturidade exige sabedoria. E maturidade é construída no ordinário. Vamos no primeiro? Maturidade exige obediência, que eu acabei de falar. Fugir é mais fácil. Deixa eu ler aqui para vocês o que Jesus nos ensina. Se vocês me amam, o que ele fala? Vocês obedecerão os meus mandamentos. Vocês percebem? A maturidade, ela é evidenciada por aquilo que nasce no amor, né? Então, é exatamente o que a gente vê aqui no início da história de Ruth. E aí, se vocês lembram do que a gente aprendeu juntas, havia fome em Belém, como eu expliquei para vocês. Normalmente, é para o povo se arrepender. Mas como é que Elimeleque tenta resolver isso? Fugindo. E a gente não resolve o problema de arrependimento, de pecado, fugindo. E se a gente parar para pensar, Belém, ele significa o quê? Quem é que sabe? Gente, só essas que aprenderam? Casa do pão, muito bem. E Judá, o que significa? Louvor. Nem casa do pão, nem louvor combina com fome. E assim, tudo indicava que o que Deus queria era o arrependimento. Mas Elimeleque, como eu falei, decidiu fugir. E a fuga, ela nunca resolve os nossos problemas. E às vezes, a gente não está fugindo de uma cidade como ele estava fugindo,
Mas muitas vezes nós estamos fugindo da vontade de Deus para as nossas vidas. Toda fuga, ela parece liberdade no início, mas ela sempre vai nos levar à prisão. Elimeleque, ele pensou que Moabe seria um momento de parada. Mas vocês já viram o que eu acabei de falar? Moabe se tornou o destino final. As maiores quedas das nossas vidas, elas não começam em grandes decisões. Elas começam em pequenas concessões. Pensa comigo, por exemplo, a mania de reclamar. Parece pequeno, né? Mas já viu? Ai, vou aliviar, só quero me aliviar. Assim, ai, só hoje. E aquilo começa a virar um hábito. Se a gente pensar, por exemplo, no adultério, pode ter suas exceções, mas normalmente a pessoa não sai assim, hoje eu vou adulterar. É uma intimidade aqui, é uma concessão aqui, é uma brincadeirinha ali. E quando você vê, você está todo no meio daquele pecado. E assim que muitos comportamentos, eles se tornam automáticos. Quando a gente deixa de pensar, de refletir, antes da gente agir, antes da gente falar, antes da gente, tomar uma decisão. E isso é muito perigoso. Uma decisão que parecia ser temporária, produzindo consequências permanentes. E o problema disso é que nunca a gente afeta só a nós mesmos. Elimeleque levou a sua esposa e seus filhos. E o que acontece também? Além da morte dele, morre também os seus filhos. E agora, gente, o cenário é diferente. A gente tem Noemi ali, viúva, sem os filhos, e tem somente com as suas noras, Orfa e Ruth. E acontece que quando ela se dá conta, ela fala assim, não, eu vou voltar para Belém, eu vou voltar para a terra que eu não tinha que ter saído. E ela percebe ali as suas noras perseguindo ela, né? Seguindo ela, e ela fala assim, não, queridas, volta para a tua parentela, volta para a tua casa. E o que as noras fazem? Órfã, elas insistem no início, mas elas decidem voltar. Órfã decide voltar. E eu não gosto de julgar Orfa porque ela volta, gente. O argumento de Noemi, ele é muito convincente. É bom, faz sentido. E aí ela volta. E Orfa volta. Só que Ruth decide ficar. E um aqueles versículos mais conhecidos, né, de casamento, e a gente pensa que é de um homem para uma mulher, é de uma nora para uma sogra. Para onde quiserem. Oi, Glória, né? Você ama a sua sogra, Fabi? Para onde você fores, irei, o teu povo será meu povo, seu Deus será o meu Deus. Só que naquele momento, Orfa, ela fez o caminho da segurança. Olha a diferença. Mas Ruth escolheu o caminho da obediência. E muitas vezes, esses caminhos não são os mesmos. Eles não são os mesmos, muitas vezes, dentro do caminho, daquilo que Deus escolhe para nós. Ruth, ela escolheu permanecer. Ruth escolheu ser fiel. Ruth escolheu obedecer. Vocês percebem a diferença, meninas? E aí eu queria que a gente fosse para o segundo ponto aqui. Qual foi o primeiro? Obediência. Maturidade exige fidelidade. Eu sei que pode parecer um exemplo bobo que eu vou dar para vocês. Mas sabe quando você recebe aquele textão no WhatsApp e dessa vez você teria todas as respostas para responder tudo na mesma moeda e você responde assim, ok. Ou você responde assim, a gente pode conversar pessoalmente? Deus te abençoe, né? Então, assim, a gente vê aqui que a maturidade rude nessa decisão, mesmo sem ter garantia do futuro, o caráter dela falou mais forte. Ela não poderia deixar sua sogra sozinha, viúva, pobre. E aí, em momentos difíceis, será que a gente tem sido fiel? Será? Qual a decisão que a gente toma, mesmo a gente tendo prejuízos pessoais? Será que a gente é fiel até o fim?
nas nossas finanças, na nossa verdade. Sabe, naquela coisa que você quer dar um jeitinho? Quando você é injustiçada, quando você não quer fazer aquilo, será que temos sido fiéis? Eu gosto muito de um exemplo que o Hernandes Dias Lopes dá num dos seus livros, e ele diz assim, que a conduta é o grande teste do caráter. A conduta vai ser aquilo que as pessoas vão falar no nosso funeral ao nosso respeito. Mas o caráter é aquilo que os anjos testemunharão diante de Deus ao nosso respeito. É forte isso, né? Terceiro, que eu estou indo rapidinho aqui. Maturidade, ela exige sabedoria. Então, a primeira foi? E sabedoria. Vocês lembram da parábola das 10 virgens? Jesus contou essa parábola justamente pela necessidade que nós temos de estar prontas para a sua volta. Mas existe uma característica muito interessante nessa parábola. A gente tem 5 mulheres sábias. Temos 5 tolas. Mas no início estão todas vestidas como? De noiva. Então, para quem passasse na rua, elas eram iguais. Eram todas iguais. Elas estavam vestidas iguais, todas estavam segurando uma lamparina e todas esperavam pelo noivo. Parecia que não havia nenhuma diferença. Todas estavam com vestido tipo o meu aqui, ó. Mas acontece que Deus, Ele não vê o que todo mundo vê. E é interessante que, olhando de fora, ninguém conseguia distinguir. Sabe assim? São 2, né, na igreja. As 2 oram, as 2 participam do ministério, as 2 vão para a escola dominical. Mas existe uma hora, gente, que vai fazer a diferença. E quando o noivo chegou e voltou, aquele vestido que parecia o mesmo, já não fazia mais diferença. Vocês sabem por quê? Porque o que fez diferença foi o azeite. E ninguém vai entrar no céu com o azeite da amiga. Nós precisamos das nossas próprias experiências, naquilo que o Senhor quer falar com cada uma de nós. O azeite, ele fez a diferença para cada uma delas. E é exatamente assim que acontece com a nossa maturidade. Meia-noite chegou, a demora. Qual seria a nossa reação? E eu fico pensando na dor, na injustiça. Como seria a nossa reação quando a meia-noite chegar? A sabedoria, ela sempre se prepara antes da crise. A tolice, ela acha que ela pode se preparar durante a crise. Vocês percebem isso? Não foi a meia-noite. Não foi a meia-noite que tornou 5 tolas e 5 sábias. A meia-noite só revelou quem elas já eram. Quem elas já foram sempre. Com quem elas eram de verdade. E aí eu queria deixar uma pergunta para todas nós. O que a meia-noite revelaria sobre você? Quando a meia-noite da injustiça chegar. Quando a meia-noite da dor chegar. Quando a meia-noite da tentação chegar, o que vai sair do nosso coração? Porque não é na dor que a gente se torna paciente, é na dor que a nossa paciência é revelada. Não é na tentação que a gente mostra o nosso caráter. Na verdade, é na tentação que o nosso caráter ele é revelado. É na injustiça que a gente mostra aquilo que a gente tem cultivado no nosso coração. E, gente, foi exatamente isso que aconteceu com Ruth. Ela foi fiel no ordinário, enquanto pegava espigas. Naquilo que parecia comum, Deus estava a direcionando para o campo de Boaz. No campo simples, suada, suja. E talvez muitas de nós aqui, talvez limpando casa, talvez vivendo a vida de imigrante, talvez vivendo uma vida que você imaginou que ia ser uma coisa, não é aquilo exatamente. Deus está criando uma história.
precisamos ter o nosso relacionamento íntimo com Deus. Porque ninguém entra no céu com azeite da amiga. E para finalizar, eu queria trazer que maturidade ela é construída no ordinário. Existe algo muito encorajador nisso tudo. Nesse livro que eu estou lançando hoje, e é para a glória do Senhor, porque realmente não consigo nem entender como é que eu escrevi esse livro, só Deus pode fazer umas coisas assim. Eu trago um pouco da neurociência, mas, na verdade, só para dizer aquilo que a Bíblia já trazia há muito tempo, do que ela falava. Você lembra do exemplo que eu dei para você de escovar os dentes? O nosso cérebro, ele aprende pela repetição. Mas da mesma forma que ele aprendeu um caminho, Deus nos criou de uma maneira tão linda, que ele pode aprender o outro. Imagina que aqui tivesse um matagal entre vocês e a gente que está aqui. Mas a gente precisasse um dos outros. E aí a Nanda começa a passar para cá, eu passo para lá, e aqui que acontece aqui? De tanto a gente pisar, a gente criou um novo caminho. Ocorre que, às vezes, quem mora lá do outro lado, vinha de lá de baixo, passava por aqui, e não entendia que, se ele também pisasse ali, também poderia criar um novo caminho. Ocorre que, no início, vai criar um incômodo. Então, algumas reações, algumas respostas, alguma forma de viver vai ser um pouquinho dolorido, vai ser um pouquinho difícil. Os mosquitos vão picar no início, mas até que aquele caminho formado, ele se transforma. Então, é isso que nós precisamos fazer. Tomar decisões que vão, no futuro, a gente falar, valeu a pena os meus dias, valeu a pena os dias que o Senhor me deu. E é por isso que Deus, ele fala tanto sobre a renovação da mente. E foi exatamente assim com Ruth. Depois dela permanecer com Noemi, depois dela morrer, gente, ela não tinha ideia que ela estaria na genealogia de Jesus. Deus estava escrevendo uma história tão linda para ela. E é a mesma coisa na sua vida e na minha vida. Só que muitas vezes a gente não usa dessas ferramentas que o Senhor tem colocado à nossa disposição. E aí, para concluir, como é que vai ser esse nosso primeiro encontro de setembro? A gente já vai começar dessa introdução. A gente já vai começar em Moabe. Como é que eu identifico Moabe? Porque às vezes a gente nem sabe que a gente está lá. A gente só foi. Eu falei para vocês, Elimeleque falou, é por um tempo. E ali morreu. Talvez a gente esteja tomando decisões e indo para lugares tão longe de Deus. Então, a gente vai trazer ferramentas para todas nós, de como a gente primeiro identificar Moabe. E aí a gente tem que trazer uma solução também. Como é que a gente sai de Moabe? E é disso que a gente vai estar falando. Então, eu trouxe um pouquinho do gostinho para vocês. Talvez você tenha chegado aqui e pensado, mas eu queria uma resposta para um problema específico, Lu, eu queria isso, o culto da vitória. O que o Senhor quer de nós é corações quebrantados, mulheres transformadas, mulheres maduras como aquela minha amiga Beth, que me acolheu, mulheres que choram juntas, mulheres que a gente, antes de sair de casa, a gente pergunte para o Espírito Santo o que Ele quer de nós. Porque mulheres maduras, elas não nascem prontas, elas são formadas por Deus, a cada dia. E eu lembro que quando uma amiga falou assim para mim, antes de eu escrever o livro, ela falou, ela está aqui, né, Mari? E você falou, deixa eu te falar como eu te vejo como uma mulher madura. Quando eu entrei no carro, eu falei, gente, mas não sou nada disso que essa moça falou. Oh, Jesus, ela não me conhece dentro de casa. E aí ele falou para mim, o Espírito Santo, Luciane, ela viu o que eu faço na tua vida e não aquilo que você tem feito com os seus esforços. Então, a gente não sabe o impacto das nossas decisões em toda uma geração, meninas. E aí vocês podem estar perguntando assim, mas Lu, eu não tenho referência. Eu nunca tive uma mulher assim perto de mim, que me acolheu. Você não conhece a minha mãe, Lu.
E eu vou dizer para vocês, eu cresci num lar sem pai. E por muito tempo eu achei também que a minha vida, ela não ia ter muito rumo. Que eu ia ser sempre, eu ia ser sempre um caso de abandono. Mas o Senhor, Ele transformou a minha história quando Ele entrou. E o que eu quero falar para vocês hoje, para concluir finalmente, é o seguinte. Belém de Judá, Belém, casa do pão. Jesus nasceu lá também. E Ele disse que Ele seria, que Ele é o pão da vida. Será que hoje você vai fugir? Vai fugir do pão da vida para a sua vida, naquilo que Ele falou que você precisa mudar, naquilo que você precisa se arrepender, daquilo que você precisa ser transformada, e da gente parar de brincar de evangelho, da gente viver a plenitude, porque a vida com Jesus, ela é leve, gente, não é pesada, não é cheia de regras, ela é um prazer, a gente pode dizer não para alguma coisa, como Ruth falou, não, eu vou acompanhar você, Noemi, até o fim. Mas por causa da fidelidade que uma mulher madura, isso não traz peso, isso escreve uma história linda nas nossas vidas. Eu espero que hoje, todas nós, possamos falar sim para o pão da vida, que é Jesus. Ele é a nossa maior herança. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigada por essa noite. Muito obrigada por cada mulher que está aqui. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é fiel em tudo que o Senhor faz. Obrigada, Paizinho, porque Tu és o pão da vida, porque Tu mandaste o Teu Filho morrer em nosso lugar, Pai. Muito obrigada, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. E a gente tantas vezes tem reclamado. A gente acha que a nossa vida não é perfeita como a do outro, Senhor. Mas, Senhor, a nossa história é linda porque ela foi escrita pelo Senhor. A gente não entende algumas coisas, Senhor, no momento que estamos vivendo. Mas isso vai construir, Senhor, um testemunho lindo que vai salvar tantas vidas. Ruth morreu sem saber que estaria na sua genealogia, Pai. Mas foi tão lindo, Senhor, ver o que o Senhor fez. E eu tenho certeza que existem muitas mulheres aqui com dores, com inseguranças, Senhor, com tantos medos. E o Senhor quer construir caminhos novos. Mas para isso, Senhor, que essas mulheres possam se posicionar, Senhor. Se posicionar diante do pecado, se posicionar, Senhor, diante de coisas que elas precisam mudar na vida delas, Senhor. Ah, Senhor, mostra para cada uma de nós tudo aquilo que precisa ser transformado, Pai. Que a gente possa sair daqui diferente da forma que nós entramos. Muito obrigada pela Tua presença, Jesus. Ah, Jesus, Senhor, é o grande astro dessa noite. Não tem livro, não tem cantor, não tem ninguém mais importante do que o Senhor. Que o Senhor seja aquele que transforma o nosso coração. Obrigada, Paizinho. Obrigada, Senhor. E que o Senhor continue trabalhando em cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém e amém.